Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 18, O Inimigo. Com o propósito de obscurecer o pensamento que o homem tem de si mesmo, o diabo, essa criatura exageradamente corrupta, tem envenenado muitos escritos e monitorado mentes. Todas as objeções levantadas pela filosofia contra o diabo não são contra ele mesmo, como são as retratadas na Bíblia, mas contra todos os falsos conceitos sobre eles, inventados no passado. Disse com muita propriedade o professor J. August Ebert, e nem todos esses conceitos errôneos surgiram com os artistas da Idade Média. Porém, aqueles viciados do pincel pintaram em nossa mente, tanto quanto em suas telas, uma descrição grotesca e em total desacordo com a imagem satânica apresentada na Bíblia. O Dr. Van Huene, que foi professor de paleontologia em Tübingen, Alemanha, pode nos ajudar aqui. Ele disse o seguinte: a figura cômica com chifres e unhas divididas atribuída ao diabo durante a Idade Média e frequentemente usada em palestras atribuídas ao diabo durante a Idade Média, frequentemente usadas em palestras nas artes e na literatura, é no mínimo tolice, é completamente leviano, o perigo é muito mais sério e seu poder, mesmo hoje, é muito ameaçador do que muitos imaginam. Do ponto de vista das Escrituras, esta imagem criada é falsa, leviana e infundada. Precisamos nos lembrar muito bem que Deus se revela ao homem, mas que o diabo se esconde. O alvo dele é fazer passar por algo que ele não é. A Bíblia chama Satanás de o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. O pensamento que me aflige neste momento é o seguinte: este Deus recebe mais dinheiro e adoração dos seus devotos, mais obediência fanática e atenção servil do que recebem todos os deuses de menor importância que ele mesmo inventou. E em retribuição, eles lhe prestam adoração. Será que os adoradores do Deus deste mundo dão o dízimo? Com certeza. Contudo, eles não dão apenas 10% do que recebem, eles dão tudo. O leitor por acaso conhece algum homem mundano que, ao receber seu salário cuidadosamente, separe 10% do total para depois relutantemente gastar esse dinheiro em bebidas, cigarros e jogatina? Será que as pessoas que levam horas para arrumarem o lugar para algum baile ficam de olho no relógio e quando o ponteiro bate meia-noite eles dizem: já trabalhamos demais, vamos embora? É claro que não. Afinal de contas, nessa hora a festa deles está apenas começando. Será que toda hora que os filhos de Lúcifer desejam pegar um filme para assistir ou um jornal para ler as páginas esportivas, eles precisam ser incentivados a fazer isso? Será que são necessários convincentes anúncios de TV para levar homens e mulheres até bancas de revistas mais próximas para comprar revistas pornográficas com exageradas e coloridas histórias de sexo? De jeito nenhum. Os leitores dessas sensacionais drogas mentais já ouvem a respeito delas na fábrica onde trabalham ou em outros lugares. Eles estão na realidade servindo de garotos propaganda para o diabo. Algum tempo atrás, Billy Graham declarou que em uma tarde apenas $4 milhões haviam sido gastos numa pista de corrida na Flórida. De acordo com a revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, de 7 de dezembro de 1962, o crime custa à América do Norte a surpreendente soma de $40 mil por minuto. Hoje em dia, a questão é de dólares para a morte, mas apenas centavos para a palavra de vida. O diabo age como o cérebro por trás dessa cachoeira de dinheiro derramada no poço da inutilidade. Satanás trocou a foice da batalha pela máquina de ceifar vidas humanas. A bomba atômica, com seu estoque desse artefato bem suprido, ele gostaria muito de provocar outra guerra, uma que faria com que todas as outras parecessem nada mais que uma escaramuça de fundo de quintal. Na Primeira Guerra Mundial morreram mais de 8,5 milhões de combatentes e na Segunda, mais de 27 milhões. Contudo, nossa sociedade nos permitiu extrapolar o cenário de guerra e atingir civis que se achavam desprotegidos. Então morreram cerca de 25 milhões deles.
Eu creio que todos nós achamos que 52 milhões de pessoas é gente demais para morrer. E ainda podemos dar graças que essas mortes não foram nos Estados Unidos, mas em outros lugares, a não ser pelos mortos que foram trazidos para cá. Na próxima vez que houver uma guerra, nós aqui dos Estados Unidos não vamos conseguir sair livres. Satanás, tenho certeza, está incansável para encher o inferno. Para ele, os fins justificam os meios. Fiquei sabendo que a bomba atômica tem a capacidade de varrer uma cidade inteira em menos de 1 minuto. Imagine isso em relação a cidades como Nova York, Londres ou Paris. Além dessa demonstração de insanidade e depravação humana, temos ainda outro espetáculo que deve nos deixar muito preocupados. As publicadoras das seitas heréticas estão trabalhando a todo vapor dia e noite para soltar livros e panfletos com ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Milhões de dólares estão sendo gastos em templos dedicados a cultuar falsos deuses. Esse quadro geral mostra uma situação sombria e escura. A igreja atual, nervosa e deficiente como está, não tem a menor chance de barrar o avanço dessa avalanche cruel e maldita, assim como um pedaço de palha não teria o poder de segurar as ondas do mar que adentram a praia. Todo esse quadro de pesadelo é resumido para nós na seguinte frase bíblica: o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. E isto é apenas metade da história. O Senhor Jesus Cristo não apenas delegou sua graça aos seus discípulos, ele também lhes deu o seu poder. E eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Juntamente com essa temos outra grande promessa: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Vemos aqui que claramente que o cristão tem total domínio sobre o mal. Nessa batalha o crente tem de ser cabeça e não cauda. Preste atenção a estas grandes e preciosas promessas. Qualquer um se estremece e se perturba diante da magnitude das palavras quando pensa que por trás delas está a grande e imensurável riqueza e força do Deus eterno. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O diabo, vosso adversário, resisti-lhe. 1 Pedro 5:8-9. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, Mateus 18:18, infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Existem pelo menos 3 coisas que podemos fazer com essas promessas divinas. A primeira é arranjar explicações para elas. A segunda, considerá-las promessas exclusivas daqueles a quem foram primeiramente ditas. E a terceira é aceitá-las abertamente e se apropriar delas. Se ignorarmos essas palavras inspiradas pelo Espírito, incorreremos em desagradar ao Senhor por causa da nossa desobediência. Além do mais, colocamos a nossa vida em perigo e a empobrecemos tanto como a de outros que são mantidos prisioneiros da vontade de Satanás. E para concluir o raciocínio, digo que estamos caminhando para receber uma censura severa no tribunal de Deus. Os adeptos das seitas, verdadeiros lobos em pele de cordeiro, enganaram o ignorante e incrédulo a respeito da personalidade do diabo, sua eficiente lavagem cerebral, conseguida por intermédio de se torcer as escrituras e falar mentiras com hipocrisia ou mesmo ridicularizando as antigas verdades, como a pregação do fogo do inferno teve o efeito desejado, criar outro evangelho e atar com mais uma cadeia as almas já fortemente acorrentadas ao pecado. Novamente, deixe-me dizer que os seguidores dessas seitas, disfarçados em peles de ovelhas, investiram contra a verdade bíblica da personalidade do diabo e descaradamente, num malévolo esforço de evangelismo, apresentaram em seu lugar uma versão pervertida e maquiada. Por que os crentes não adotam este método agressivo? Que a Igreja do Deus vivo desperte e tome posse do seu direito de primogenitura. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. O caminho para a vitória espiritual é claramente mostrado nas Escrituras. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Apocalipse 12:11. O sangue de Cristo é nossa completa e adequada proteção contra todo o poder do diabo. Quando Satanás caiu, ele arrastou a terça parte dos hostes celestiais junto com ele. Por isso, fazendo oposição ao crente, estão o mundo, a carne e o diabo, mais 1/3 do que antes fora 1/3 das hostes celestiais. E a favor do cristão estão o Pai,
o Filho, o Espírito Santo e 2/3 das hostes celestiais, mais as orações de muitos amigos e as incontáveis promessas da imutável e indescritível palavra do Deus vivo. O saldo de poder é bem maior do lado dos santos. Possamos nós de tal forma nos levantarmos de nosso atual cristianismo adolescente, de modo que, armados com toda a armadura de Deus, saquemos o reino do diabo, levando Satanás a dizer: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e os cristãos de agora estão me amedrontando porque descobriram um segredo esquecido da igreja primitiva: a oração, a fé e a ousadia revestida do sangue. Os clérigos mundanos. Um clérigo mundano é o mais tolo dos tolos, o mais louco entre todos os loucos. Patifes, infames e desprezíveis como esses são a verdadeira causa do desprezo que atinge os ministros. Religiosos, indolentes, que amam os prazeres e os elogios, o dinheiro, que buscam subir de posto. São canalhas, como esses que fazem com que os clérigos, de um modo geral, sejam considerados reprovados. Os clérigos mundanos são as pragas do mundo cristão, o grande incômodo da humanidade, um mau cheiro que sobe até as narinas de Deus. Foram religiosos deste tipo que levaram Crisóstomo a dizer: o caminho do inferno é pavimentado com as almas de sacerdotes cristãos. John Wesley.